Olá, espero que você esteja muito bem. Vamos falar hoje, no quinto vídeo da série Autoestima com Deus, falando um pouco sobre a autoestima e a lista de conquistas e qualidades pessoais. Como que isso ajuda na autoestima? Como que isso nos ajuda, né? Primeiro de tudo, meu nome é Russo Bellarmino e eu estou muito feliz que você está aqui comigo assistindo esse vídeo. O primeiro ponto, falando de como montar uma lista de qualidades e conquista ajuda na autoestima, é porque torna visível o valor pessoal. Então, quando eu escrevo as minhas qualidades, quando eu escrevo as coisas que eu já conquistei, eu vou enxergando melhor o meu valor pessoal, tudo aquilo que Deus já tem feito pela minha vida, aquilo que Deus tem permitido eu conquistar. Então isso faz eu enxergar com mais clareza o meu valor pessoal. O segundo ponto reforça a identidade e o autoconhecimento. Conforme eu vou listando as minhas qualidades e as coisas que eu tenho conquistado, eu vou percebendo melhor essa questão do autoconhecimento, essa questão da minha identidade e principalmente a minha identidade em Deus, porque Deus ele nos fez dotados de dons e talentos, como a gente vem comentando, e aí nós vamos, de uma certa forma, sendo direcionados por Deus a usar esses dons e talentos. E às vezes nós não nos achamos bons o suficiente, mas Deus, Ele nos permite vivenciar situações, e ao passo que eu vou listando isso, vou reconhecendo isso, eu vou me autoconhecendo, eu vou vendo esses meus pontos positivos e eu vou me direcionando nesse sentido de identidade, quem nós somos, né? Como nós comentamos já em outros vídeos anteriores, que nós somos em Deus. Então, essa lista ajuda a reforçar isso também, tá bom? 3. Rompe com o foco no erro e na comparação. Então, toda vez que eu estou fazendo uma lista das minhas qualidades ou daquilo que eu entendo que Deus me fez ser ou me presenteou com isso, ao passo que eu vou fazendo essa lista de qualidades e conquistas pessoais, eu vou tirando foco em coisas negativas e colocando foco em coisas positivas. Eu mudo a minha percepção, eu mudo o meu ponto de vista, porque eu estou olhando não mais porque outras pessoas estão fazendo de outra forma, mas eu estou olhando que verdadeiramente eu entendo, eu percebo, eu reconheço que eu fui feito, fui dotado de dons e talentos, e isso faz eu mudar o foco. Eu começo a olhar o que eu tenho, eu começo a olhar as coisas que eu já estou fazendo, o que eu já fiz, ou aquilo que eu já tenho. Então, isso faz eu olhar mais positivamente para as minhas qualidades e tudo aquilo que eu já conquistei. Isso é muito importante. Falando um pouco sobre o quarto ponto, motiva para novos passos e desafios. Então, na medida que eu faço essa lista, eu vou já me direcionando para novos passos. Eu já conquistei até aqui, ótimo. Eu já entendo que o que Deus me deu como dons e talentos, eu já tenho usado até aqui. Mas qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo desafio? Porque às vezes a gente não se desafia, às vezes nós ficamos numa zona de conforto, como se dizem, não é? E aí nós queremos ir para o próximo passo. E para nós irmos para o próximo passo, talvez nós temos que ter clareza do que, aonde nós já chegamos, do que já temos e aonde nós já chegamos, para que, enfim, eu possa já planejar, já vislumbrar o próximo passo. Então, que eu possa mover-me no sentido de que eu já consegui estar aqui, ótimo, sou grato a Deus por isso, mas qual que é o próximo passo? O que mais Deus tem para mim? No que Deus quer me usar? Então, eu começo a vislumbrar novos passos, novos desafios, tá certo? E o quinto ponto cria um recurso emocional para dias difíceis.
Então, eu montando essa lista de qualidades, eu montando essa lista de conquistas, aquilo que Deus já me deu, aquilo que Deus já me permitiu conquistar, então vai fazendo com que eu tenha essa referência, eu tenho é uma espécie de memorial de fé, é uma espécie de que eu olho e vejo que muitas coisas Deus já tem feito por mim, já tem me capacitado para, e aí eu começo a ter essa referência, ter essa espécie de memorial de coisas que eu já conquistei, daquilo que eu já tenho, para que eu possa ter isso, para que em dias difíceis, a Bíblia diz que existe o dia mau, então para que em dias difíceis eu possa recorrer a essa lista, a esse memorial, e saber que muito mais o Senhor tem para nós, muito mais o Senhor vai nos permitindo caminhar e viver nessa vida para isso, tá bom? Para avançar, para conquistar. E aí, isso é muito importante. Sendo assim, eu gostaria de ler com você um verso bíblico que se encontra em Salmo número 103, Salmo de número 103, verso de número 2, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que nós possamos bendizer ao Senhor e não se esquecer dos benefícios que já temos recebido. Eu gostaria de ler também em Lamentações, livro de Lamentações, o seu capítulo de número 3 e o verso de número 21. Lamentações 3, 21 diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Que nós possamos recordar de tudo que Deus já tem feito, para que nós possamos ter essa esperança viva no nosso coração, tá bom? Então, obrigado por ficar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!